Amazonas é sexto lugar entre os estados com maior número de mortalidade infantil, aponta o IBGE. Governadores da Amazônia assinam carta em defesa da economia verde. Viradão marca o início da Black Friday em Manaus. Shoppings ficarão abertos até meia-noite. Saque imediato do FGTS para nascidos em agosto começa nesta sexta-feira. Por 9 votos a 2, STF decide que Receita Federal pode compartilhar informações sigilosas com o Ministério Público. Lacade Pou é eleito novo presidente do Uruguai e tira grupo de Muxica do poder após 15 anos. Buscas após terremoto na Albânia continuam. O número de mortos aumenta para 40. Um novo abalo foi registrado causando pânico em milhares de pessoas. No lugar de sempre. Mais um ônibus foi assaltado na Torquato Tapajós. Bandidos levaram tudo dos passageiros. Homem armado com faca é morto por membro de facção da comunidade João Paulo no Jorge Teixeira. A vítima era detento do semiaberto e tinha 21 anos. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a probabilidade de chuva é de 80%. O Climatempo fala que é de 71% a chance de chover, 25 milímetros com temperatura máxima de 32 graus. 25 graus Celsius no momento aqui no sítio histórico da cidade com 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 6 quilômetros hora de velocidade. É sexta-feira, 29 de novembro. 333 dias do ano e faltam 32 para terminar 2019. Dia de São Saturnino. Também é o Dia Internacional dos Defensores dos Direitos da Mulher e o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino, instituído pela ONU. O Rio Negro subiu mais 12 centímetros de seu nível em relação ao mar, estava ontem em 20 metros e 17 centímetros. Já encheu 2,11 metros. Está aberto para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Na realidade, eles estão abertos, né, Eduardo? Exato. Fatos marcantes da história. 1963. O presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, cria a Comissão Warren para investigar o assassinato de John Kennedy. 1967, Guerra do Vietnã. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara, anuncia sua renúncia. 1984, Chile e Argentina assinam no Vaticano um tratado de paz e amizade para um acordo no conflito de Beagle. Em 2013, voo linhas aéreas de Moçambique 470 cai na Namíbia, matando 33 pessoas. Agora 5 horas e 50 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina. Diversos centros de compras ampliaram os horários por conta das promoções da Black Friday. Alguns vão fazer viradão de 24 horas para atender os consumidores. A Hora Shopping vai funcionar nesta sexta-feira até a meia-noite. Já o Amazonas Shopping vai funcionar de 9 às 23 nesta sexta. O Ponta Negra Shopping tem funcionamento até também às 23 horas. E aqui no centro da cidade, Eduardo Silva, muita movimentação por conta de uma loja que funcionou durante toda a noite. É o Black Friday. E o Pelegrini está muito eufórico para participar do Black Friday para as compras, não é, Pelegrini? Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, como tem fila, como tem gente, um shopping na zona norte da cidade está fazendo viradão. Passou a noite e madrugada aberto, continua aberto nesse exato momento, vai ficar aberto até às 23 horas de hoje, por conta aí, né, Paulo, das grandes promoções nas lojas. Tinha uma loja, Paulo Guerra, que ontem às 6:30 da manhã de ontem já estava esperando o shopping abrir uma loja de sapato feminino, Paulo. Pois é, que nem Eduardo Ribeiro, hoje por volta de 1h da manhã, os estacionamentos todos ocupados, Pelegrini, e uma loja aí fez um viradão. Muita gente acorreu aqui para o centro da cidade. Pois é, principalmente ali naquela área, né, Paulo, da 7 de setembro, enfim, o nosso comércio todo agitado. Tomara que as vendas aumentem realmente, Paulo, para dar, né, uma guinada aí, né, tenhamos ali uma subida no comércio, aquecimento no comércio, com essas promoções aí que prometem, Paulo, e muito. De tudo tem promoção. Vai das coisas da televisão, aqueles kits de maquiagem que as mulheres tanto gostam.
Peregrine, a Matilde tá mandando um beijo para você também, dizendo que gosta de ouvi-lo todos os dias. Ela que é a funcionária lá da Assembleia Legislativa. Abraço, Matilde, tudo de bom para você, um bom final de semana e muito obrigado aí pela audiência. Paulo, quem tá mandando um abraço para você também são os feirantes. A gente sempre tem contato com os feirantes aí na madrugada, né? Conversa com a nossa unidade externa, chegam junto. O pessoal lá da Ceazan, é a nova feira que tem na Avenida Itaúba. Você está convidado para conhecer, Paulo, a feira da Ceazan. Lá tem o Paiva, o Renatinho, todo mundo te mandando aquele abraço bacana. E sempre a gente aproveita a movimentação da feira para dar uma paradinha com a nossa unidade externa para esse nosso primeiro contato, Paulo. Peregrine, e como é que está o tempo aí na área onde você se encontra, meu caro? Claro, Paulo Guerra, o tempo já está claro, já tem ideia assim, olhando assim, parece até que já está mais tarde, Paulo, mas é que o sol já está começando a aparecer e já está ficando quente aqui também. Nós estamos, como eu te falei agora há pouco, aqui no estacionamento da Ceazan, da feira, e está bem quente, Paulo, não tem nessa de chuva por aqui não. Pois é, mas a meteorologia, Peregrine, está dizendo que pode chover. A probabilidade, não está dizendo que vai chover. Probabilidade para chover 25 milímetros hoje em Manaus, com temperatura de 32 graus. Então, vamos aguardar, né, Paulo? Não é a minha chuva não, viu, Peregrine, como você gosta de falar. Pois é, Paulo, né? Aqui ali tem aquelas senhoras que chegam, eu não lavei, não botei minha roupa para quarar, esperando a chuva do Paulo. Peregrine, um homem de 21 anos, um rapaz de 21 anos, envolvido com drogas, ele é do semiaberto, saiu do Poraquequara há pouco tempo, Peregrine, e foi morto. Ele estava armado com uma faca e um membro de uma facção, coisa de rivalidade entre facções, ele acabou morto lá no João Paulo, né, Peregrine? Pois é, Paulo, apenas 21 anos de idade, usava tornozeleira eletrônica, detento do semiaberto. O nome dele é Samuel dos Santos Magalhães. Como você bem colocou, Paulo, ele tinha apenas 21 anos de idade e foi barbaramente assassinado. A polícia já está investigando o crime, né? As informações coletadas, as informações da Delegacia de Homicídios e Sequestros dão conta de que ele teria sido morto aí em um acerto de contas. Peregrine, ontem aconteceu um acidente envolvendo uma carreta que entrou em uma loja, né, Peregrine? E uma distribuidora. O motorista ficou entre as ferragens, muito trabalho para tirar o motorista. Você sabe o estado de saúde dele, Peregrine? Sim, Paulo, sim. Ele teve, muitas escoriações pelo corpo, teve fraturas também pelo corpo, deu muito trabalho, realmente teve que ter um serviço especializado, no caso o Corpo de Bombeiros, para retirar o corpo do homem, né? Está vivo, graças a Deus, mas continua internado, Paulo. Ele está internado, sofreu algumas escoriações fortes, fraturas também na perna, mas graças a Deus, Paulo, segundo as informações obtidas no pronto-socorro, ele não corre risco de morte. Peregrine, e no mais, você tem outras informações? No mais, né, Paulo Guerra, a gente vai voltar. Um assalto a ônibus, né, Peregrine? Ônibus, Paulo, e foi mais uma vez, né, como você bem colocou na abertura da manchete, no mesmo lugar, né, Peregrine? Oi? No mesmo lugar, não é? No mesmo lugar, Paulo, os bandidos entraram também nas proximidades da Torquato Tapajós, e quando chegou próximo ao pronto-socorro Delfina Aziz, eles anunciaram o assalto e desceram uma parada de ônibus e se embrenharam nas matas, levando pertences dos passageiros e a renda do coletivo. Celulares foram levados, bolsas de senhoras, documentos, etc., e deixando os usuários do transporte coletivo que estavam nesse ônibus bem assustados, Paulo. Mais uma vez, os bandidos foram muito violentos. Peregrine, abrimos manchete de um assalto a ônibus, mas na realidade foram 2 assaltos, Peregrine, a linha 418, lá no Mauazinho. O ônibus foi assaltado, um ônibus da linha 418, por 4 bandidos fortemente armados. No Mauazinho, né, Paulo? Essa linha 418 também é uma das linhas muito visadas. Essa linha, ela, Paulo, vai da zona norte da cidade, saindo da Cidade Nova, vai pelo Distrito Industrial, depois entra no Mauazinho, passa também pelo bairro de Cachoeirinha. É dos itinerários mais longos e com isso também é muito visada, já que leva muitos passageiros. Peregrine, até daqui a pouco.
Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Paulo, eu trago um abraço para você, bem especial, da dona Ana. A dona Ana, Paulo, ela tem 91 anos de idade, mas pense na senhora pra cima, ela mesmo faz a comida, ela parece que tem só uns 50 anos, é gente boa, te mandando um abraço, Paulo. Ela tá com um problema que tem perturbado muito a vida dela, segundo ela nos passou ontem. Ela mora lá na rua São Francisco, no bairro da Redenção, e a vizinha do lado tem uma mangueira. Rapaz, Paulo, essa época que tá dando manga, a mangueira cresceu mais pro lado do quintal da dona Ana do que pro quintal lá da vizinha. Rapaz, é manga quebrando o telhado, é arrebentando com o quintal, sujando o quintal da dona Ana. O telhado, ela tem que gastar o dinheiro da aposentadoria quase todo em telha. Ela já pediu providência, já foi a vários órgãos, mas infelizmente não foi atendida. É Rua São Francisco, casa de número 1, lá na Redenção. Atenção, autoridades. Uma senhora de 91 anos está tendo a vida perturbada por causa de uma mangueira, Paulo. Tá bom, Peregrino, até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações. Um bom dia para todos os nossos ouvintes, aqueles que acompanham aqui através das redes sociais, e em especial no aplicativo Humano, lá em Marabá, que amanhece hoje totalmente nublado, Marabá, lá no Pará. O Joaivan, que está acompanhando o Jornal da Manhã. Nete Ferreira, lá no quilômetro 4 da BR 174. A temporada de descontos do Black Friday também vai atingir a Feira do Pirarucu, manejado na sede da Fundação Amazônia Sustentável, com desconto de 11% a 50% na venda do pescado. Serão 4,8 toneladas de peixe vendidas pelos próprios pescadores diretamente com os clientes em Manaus, sem a participação de distribuidores ou atravessadores. A comercialização começa hoje a partir das 7:30 da manhã e vai até domingo, 1º de dezembro, já dentro da programação da Feira da FAS, a Feira de Economia Criativa da Fundação. Secretaria de Segurança Pública do Amazonas realiza ação social em Cacau Pireira. Em atividade referente à campanha Novembro Azul, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas realiza um mutirão de atendimentos em Cacau Pireira amanhã. Os atendimentos ocorrerão das 8 às 14 horas na Escola Senador João Bosco Ramos de Lima, devendo beneficiar os moradores de Cacau Pireira, Alto de Nazaré, São José, Parque Caboclo, entre outras comunidades. Em mensagem de áudio encaminhada à nossa reportagem, o coordenador da ação e do projeto Previne, capitão Diego Paiva, detalhou os serviços que serão oferecidos às famílias da comunidade. Bom dia, J.Rai. Essa ação social da Secretaria de Segurança Pública tem como objetivo integrar população e comunidade. Irão ser mais ou menos 50 colaboradores envolvidos. Teremos profissionais como os fisioterapeutas, médicos, clínicos gerais, dentistas, ginecologistas, quiropraxistas, psicossocial, assistência jurídica, emissão de RG, que é muito importante para a população, corte de cabelo e muito mais. 6:05 em Manaus. Temos informações de Urucará. Lá está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. Recebemos em nosso município a equipe do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, representado pelo reitor Antônio Venâncio, Dr. Aildo Gama e demais professores, para os primeiros passos de implantação do Centro de Excelência do Instituto em nosso município. Será uma oportunidade de estudo e formação para o município de Urucará. Durante a visita, o reitor reuniu com a autoridade local, gestores de escolas, professores e afirmou: estamos a um passo da realidade para a implantação do Centro de Referência do Instituto em Urucará. O evento ocorreu no auditório da Câmara de Vereadores do centro da cidade. De acordo com o prefeito Henrico Falabella, o IFAM terá o apoio do governo local e faremos o necessário para trazer mais oportunidade e qualidade profissional para os nossos jovens e adultos, concluiu o gestor municipal. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6:06 em Manaus. Uma loja do município de Irunepé, no interior do Amazonas, foi multada por vender armas para pessoas em Manaus
sem autorização do Exército Brasileiro. A medida administrativa foi emitida durante uma fiscalização realizada nesta quinta-feira. Em nota, a Polícia Civil informou que o estabelecimento comercial que é legalizado vendeu 37 armas e em um período não informado. Entretanto, o transporte do armamento de Irunepé para a capital depende de uma autorização do Exército. Termina neste sábado o prazo para solicitar da Prefeitura de Manaus os créditos do Imposto sobre Serviço ISS para abatimento do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU de 2020. Podem solicitar os créditos os contribuintes que tomaram serviços na capital amazonense e pediram registro do CPF no ato da emissão da nota fiscal de serviços eletrônicos modelos 1 e 2. A solicitação poderá ser feita exclusivamente pela internet. Após realizar um cadastro e fazer o login, o contribuinte já pode consultar o valor do crédito e indicar a inscrição imobiliária que terá o abatimento. Pelo menos 1.959 beneficiários da Fundação Amazon Prev com aniversário em novembro estão pendentes de recadastramento e têm prazo final até hoje para efetuar a regularização. Caso contrário, podem ficar fora da folha de pagamento já no mês de dezembro. A atualização cadastral é uma confirmação de que o segurado permanece apto a continuar a receber seus proventos regularmente por mais 12 meses. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima realizará nesta sexta-feira às 9:30 da manhã o último leilão público com bens penhorados, cujo total de avaliação alcança 2,7 milhões de reais. Ao todo irão a leilão 26 bens que incluem apartamento, lotes de terras, maquinário, veículos, uma máquina jukebox e até vestido de noivas e debutantes. Destaque para um imóvel localizado na Avenida Pedro Teixeira, aqui em Manaus, avaliado em R$800 mil e um lote de terras urbano com uma área de 457,72 metros quadrados, localizado na Avenida Presidente Dutra, bairro Nossa Senhora Aparecida, lá em Boa Vista. O valor arrecadado será utilizado para o pagamento de dívidas trabalhistas em processos que transitam ou que tramitam no TRT-11 e que já estão na fase de execução, isto é, quando já houve condenação, mas o devedor não cumpriu a decisão judicial. Avaliadores do selo Unicef visitam Iranduba para supervisionar as ações de combate às desigualdades que afetam crianças e adolescentes. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. 3 avaliadores vindos de Nova York, da sede mundial do Fundo das Nações Unidas para a Infância, estiveram em Iranduba na manhã de ontem para verificar o andamento da implementação das ações do selo Unicef no município. A iniciativa, que está na 3ª edição na Amazônia, tem como meta reduzir até 2020 as desigualdades que afetam as crianças e adolescentes da região, sobretudo nas áreas de saúde, educação, assistência social e outros segmentos. Denis Jobim, Samantha Coco Klein e Diana Cera se reuniram a portas fechadas na sede da prefeitura com a equipe intersetorial formada por articuladores do selo Unicef, secretários municipais e 2 representantes do grupo Juventude Unida pela Vida na Amazônia, JUVA. O prefeito Francisco Gomes foi representado pelo vice-prefeito Eduardo Cavalcante. Os 3 avaliadores da sede mundial do Unicef não falaram com a imprensa, mas a oficiala de adolescentes da entidade, socióloga Joana Fontoura, que acompanhou o grupo, explicou que Iranduba foi escolhido para a visita porque é um dos municípios em que está bastante ativo o selo Unicef. Os indicadores de Iranduba também, no tema dos direitos da criança e adolescente, têm melhorado bastante. A intersetorialidade aqui funciona de uma forma bem importante. Então a gente veio visitar hoje rapidinho. Eles estão fazendo isso no Brasil todo. Após esse período de avaliação, eles vão nos retornar os resultados com sugestões também, né, para serem aplicadas até o final da gestão em 2020. A secretária de Assistência Social e articuladora do selo Unicef em Iranduba, Thelma Viana, disse que a equipe intersetorial está empenhada em cumprir as metas estabelecidas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e conquistar o primeiro lugar na disputa. Nós estamos fazendo de tudo para ver se a gente consegue esse selo ao nosso município de Iranduba. Da parte da assistência, da educação,
educação, saúde. O prefeito Francisco Gomes, Chico Doido, ajuda muito a gente na articulação. Nós estamos no segundo, né? Segundo lugar, mas se Deus quiser nós vamos chegar ao primeiro e vamos trazer esse título para cá para o nosso município de Irandu. Para a estudante Raquel Salles, uma das líderes do grupo Juventude Unida pela Vida na Amazônia, a missão do movimento agora é trazer de volta à escola adolescentes e jovens que abandonaram a escola. E o Juva, ele tá propondo vários desafios para os jovens não abandonar a escola e tudo mais, mas eu creio que até em janeiro a gente bata uma meta de que consiga matricular vários alunos que desistiram por motivos pessoais, assuntos familiares, mas a gente vai continuar atrás desses jovens para rematricular eles. 56 municípios amazonenses concorrem ao selo UNICEF. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h12 em Manaus. Na tarde desta quinta-feira, na Superintendência da Caixa Econômica Federal em Manaus, foi assinado o contrato com a Prefeitura de Itacoatiara no valor de 25 milhões para a recuperação da malha viária do município. O prefeito Antônio Peixoto destacou que esta verba beneficiará também algumas vilas do município. Na ocasião, foi assinado o contrato de construção da ponte do Ipichu na recuperação de estradas vicinais e implantação de melhorias sanitárias, graças à intermediação do senador Eduardo Braga através de emenda parlamentar. De acordo com o secretário de Infraestrutura do município, Jander Nobre, o próximo passo será o processo licitatório e a contratação da empresa que ficará responsável pelos serviços. Durante coletiva de imprensa realizada ontem no auditório Ládio Chaves, na Universidade Federal do Amazonas, o vice-presidente nacional do PDT Nacional, Ciro Gomes, relatou sua vontade de chegar à presidência do país e não descartou a possibilidade de se candidatar às eleições presidenciais em 2022. Uma pessoa que já disputou 3 vezes as eleições presidenciais, se disser que está avaliando ou que vamos consultar. Evidentemente que o meu partido quer que eu seja candidato. E eu tenho muita vontade de presidir o Brasil. Essa vontade já está se tornando uma responsabilidade grave diante do que está acontecendo, comentou ele. Os membros da Defensoria Pública do Estado votam hoje para a escolha do novo Defensor Público Geral do Amazonas e dos 8 novos integrantes do Conselho Superior da instituição para o biênio 2020-2021. O mandato dos membros do Conselho começa em janeiro de 2020. Já a gestão do novo Defensor Público Geral, que vai substituir Rafael Barbosa, começa em 1º de março. A partir da lista tríplice definida na votação entre os defensores públicos, o cargo de Defensor Geral é definido pelo governador do Estado. A votação será realizada na sala do Conselho Superior, na nova sede administrativa da DPE, na Avenida André Araújo. O eleitor com mais de 70 anos de idade que quer continuar a votar também deve participar da coleta de dados biométricos realizada pela Justiça Eleitoral. Embora a Constituição Federal determine que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para o cidadão nessa idade, no caso de revisão eleitoral, todos os eleitores, inclusive aqueles para os quais o voto é facultativo, maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos, devem comparecer aos cartórios para o cadastramento biométrico. O presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Cabo Maciel, participou no início da noite desta quinta-feira no ginásio da Escola Estadual Deputado Vital de Mendonça, em Itacoatiara, da formatura de 645 alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, que tem como objetivo minimizar os inúmeros problemas relativos à segurança pública e interagindo na sociedade com os cidadãos, fortalecendo o trinômio polícia, escola e família. O Partido Progressista distribuiu nota à mídia na noite de ontem, informando que recebeu uma representação contra a atuação do deputado estadual Dermilson Chagas por não estar seguindo o posicionamento dos demais colegas de legenda na casa, Belamino Lins, Álvaro Campelo e Maiara Pinheiro. A nota deixa claro que o processo foi provocado pelo fato do parlamentar ter se comportado sistematicamente como oposição ao governo Wilson Lima, infringindo orientação partidária. Mesmo com a queda dos níveis de mortalidade infantil de 17,7 para 17,2 a cada 1.000 nascimentos entre 2017 e 2018, o Amazonas se mantém como o 6º estado com a maioria dos casos de óbitos antes de 1 ano de idade. O mesmo desempenho ocorreu com o aumento da expectativa de vida, que subiu de 72,1 para 72,4 anos.
mas manteve o Amazonas como a sexta menor posição dos estados. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, referentes à tábua de mortalidade 2018. Os resultados do estudo servem para balizar a situação da Previdência Social, especialmente com o aumento da expectativa de vida. Os dados da projeção oficial de mortalidade de 2018, divulgados ontem pelo IBGE, mostram que a diminuição da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida é, no entanto, uma tendência nacional. No Brasil, em 2017, a taxa de mortalidade infantil era de 12,8, decrescendo para 12,4 óbitos, e a expectativa de vida aumentou de 76 para 76,3 anos de idade. Governadores de 8 estados que compõem o consórcio interestadual da Amazônia Legal Brasileira assinaram nesta quinta-feira a Carta de São Luís, com propostas e metas para o desenvolvimento sustentável da região, durante o 19º Fórum de Governadores realizado em São Luís, no Maranhão. O documento será apresentado na Cúpula Mundial do Clima em Madrid, na Espanha, entre os dias 2 e 13 do mês de dezembro. No documento, os governadores reforçam os compromissos essenciais estabelecidos na Declaração dos Governadores da Amazônia, durante o encontro ocorrido na Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano em outubro. A carta também reitera os compromissos firmados pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris de fomentar um programa de redução de emissões em cooperação com outros setores da economia, como a indústria, transporte e energia, dentre outros. A exemplo dos governadores do Nordeste, para o 11º Fórum de Governadores da Amazônia Legal reunido, anunciou a primeira compra conjunta entre os estados que integram o consórcio da região: Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. A aquisição será voltada para a área da saúde e caberá ao estado do Amazonas a organização dos mecanismos de compra. Polícia. Pellegrini, assaltos a ônibus em Manaus não param. Isso na Torquato Tapajós, no mesmo lugar, bandidos levando tudo dos passageiros, e também no Mauazinho, linha 418, bandidos fortemente armados, Pellegrini, renderam todo mundo e também levaram os pertences dos passageiros, deixando-os em pânico. E mais um na conta, Paulo Guerra. Além desses 2 assaltos, nos chega a informação também que o ônibus da linha 058, que faz a linha lá para o bairro Renato Souza Pinto, né? O coletor que leva até o terminal, também foi assaltado à noite de ontem. Levaram os pertences, levaram a renda do ônibus, ou seja, os mesmos modus operantes, Paulo, aconteceu lá no Renato Souza Pinto, onde os usuários também ficaram em pânico na mão dos bandidos. Pois é, Pellegrini, 3 assaltos a ônibus nas últimas horas na cidade. Onde é que está a Operação Catraca, meu caro? Pois é, Paulo, né? A gente espera aí mais serviços ainda da Secretaria de Segurança, que tem, né, desencadeado a Operação Catraca, mas infelizmente, Paulo, a gente tem aí esses números aí que só crescem em relação ao assalto a ônibus na cidade. O que mais aconteceu nas últimas horas, Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, nós vamos começar com as ocorrências vindas do pronto-socorro 28 de agosto. Uma noite madrugada tranquila, graças ao trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil. A movimentação por violência, por vítimas de violência no pronto-socorro 28 de agosto foi bem baixa, foi bem tranquila. E todos que procuraram aquela unidade de saúde, o 28 de agosto, foram muito bem atendidos. Pronto socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Um homem deu entrada, vítima de agressão física, brigou com outro homem devido a uma rixa antiga que os dois tinham. Os dois já não se gostavam, já haviam tempo, eles se desentendiam sempre, são vizinhos, e ontem acabaram aí indo a vias de fato devido a essa rixa, que são devido aí a vários motivos, e ontem um deles acabou agredindo violentamente o próprio vizinho, culminando com uma paulada na cabeça. A vítima deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, era por volta de 19h40, era a noite de ontem. Quem empresta não presta, era o que dizia um senhor Sabino de Souza dos Santos de Magalhães, 44 anos. Ele emprestou a própria bicicleta, uma bicicleta daquela cargueira, ele emprestou para um conhecido. Aí o combinado é que ele entregou a bicicleta na quinta,
para devolver na sexta, isso na semana passada. Já completou uma semana e o outro não devolveu a bicicleta. Ontem, quando ele foi cobrar, o seu conhecido disse: eu não tenho intenção de devolver a bicicleta. O dono da bicicleta acha, inclusive, que ele já vendeu o veículo, né? E a confusão está armada, um prometeu matar o outro por causa de bicicleta. Por fim, o dono da bicicleta dizia: mas a culpa é minha mesmo. Quem empresta não presta, já dizia minha avó. Isso quem disse foi o dono da bicicleta, completamente revoltado com o sumiço de seu meio de transporte. Pronto, socorro, Platão Araújo. Este é localizado no coração da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Paulo Guerra, Nilton Cabral e ouvintes do Jornal da Manhã. O homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com a barriga espetada. Ele recebeu vários golpes de faca à noite de ontem. Ainda bem que a faca não era daquelas facas grandes. Apesar de ter recebido 2 golpes, ele não corre risco de morte. As informações dão conta de que a briga começou, Paulo Guerra e ouvintes, por causa da maldita da cerveja de pobre. Eles tomavam 1 litrão, tomaram 1, tomaram 2, 3, quando já estava no 12, daí começou a confusão. Os dois brigaram muito, e um deles bateu com a cabeça na sarjeta e teve que ser atendido urgentemente no pronto-socorro Platão Araújo. Por causa do maldito do ciúme, 2 mulheres se desentenderam. Uma amizade de mais de 4 anos. Era unha e carne, uma contava as coisas para outra, uma pintava a unha da outra, uma fazia massagem e pintava o cabelo da outra. Eram amigas assim, tipo unha e carne. Até Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que uma das amigas, a mais velha, descobriu que a amiga mais nova estava de camaradagem com seu próprio marido. Ela descobriu tudo ao mexer no zap da amiga. Me presta aqui teu celular, outra deu. Ela abriu o zap, a primeira cara que ela viu foi a do marido dela. Ela foi ler as mensagens, rapaz. Daí ela ficou dominada pelo maldito, aquele fogo do ciúme que começa pelo mocotó e vai parar no pé do ouvido, deixando as pessoas descontroladas. E assim ela fez. Tentou acertar a amiga com a garrafa e depois que a garrafa quebrou, ela riscou a sua própria colega por causa do amor do mesmo homem. Você que é mais velha, tem aquela coleguinha nova que leva para casa e tal. Olha, amiga, tá ali aquele traste que não serve para nada. A novinha tá de olho no traste. Fique de olho, que acontece praticamente todos os dias esse tipo de ocorrência na cidade. A novinha roubando o namorado das velhas. Muitas vezes até o marido. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada à vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e uma garrafada na barriga. As primeiras informações dão conta de que esse homem foi agredido pela própria amante. Segundo as informações, ele deu um presente caro para a esposa. A amante ficou sabendo, ficou enciumada e queria também um anel de ouro, queria cordão, já que ele deu para comemorar 30 anos de casado, um anel para a esposa. Aí a amante ficou sabendo e foi tomar satisfação com ele. Ele não gostou, foi para cima dela, ela armada, ela se armou com um pedaço de pau e quando ele estava de costas, sentou-lhe na cabeça dele. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo e a maior preocupação era se a mulher dele havia descoberto que ele apanhou da amante. Ela achava, ele contou para ela que havia sido assaltado. Mas como aqui ninguém é baú, a esposa do seu Francisco, fique sabendo agora, ele foi atacado pela própria
amante. Isso aconteceu no Conjunto Ribeiro Júnior, era a noite de ontem. Ai, meu amor, minha mulher, eu fui assaltado e peguei uma paulada. Conversa fiada. Ele apanhou, foi da amante, porque não deu presente caro para ela. Tá vendo? Tem muito homem que apanha da amante e mente, dizendo que foi assaltado, que caiu do ônibus, que foi atacado. No caso do seu Francisco, ele apanhou e apanhou, levando uma violenta paulada na cabeça de sua própria esposa. Ô Francisco, Chico! A Chico, abre teu olho, as mulheres estão valentes e dando paulada na cabeça do próprio marido. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, morte no bairro João Paulo, nas proximidades do bairro Jorge Teixeira. Era noite de ontem, quando um detento do sistema semiaberto da unidade prisional do Puraquequara, o Samuel, de 21 anos de idade, ele foi morto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O corpo ficou estirado por várias horas, né? Esperando a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros e também o carro-tumba do Instituto Médico Legal. E os primeiros procedimentos de investigação já foram feitos ali mesmo pelos competentes profissionais da DHS, que é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A vítima morreu na hora, morreu na base da bala. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes vamos às loterias. A Time Mania concurso 1412 tem um prêmio acumulado já de 13.100.000 reais e acumulou. As dezenas sorteadas foram 03, 19, 38, 43, 46, 64 e 68. 03, 19, 38, 43, 46, 64 e 68. O time do coração foi o Goiás. 6 números, 6 apostas, R$25.534,35. Aqui no concurso 5.133 também acumulou. Dezenas sorteadas 17, 35, 52, 54 e 62. A definição do futuro de Jorge Jesus como técnico do Flamengo é um dos assuntos mais ansiosamente aguardados pela torcida rubro-negra. Após as conquistas do Campeonato Brasileiro e principalmente da Copa Libertadores, o português caiu de vez nas graças da nação. Um contrato válido até maio de 2020, a expectativa do clube é de estender o compromisso por mais 1 ou 2 anos. Jesus deixou claro que só pensará no futuro após a disputa do Mundial de Clubes do Catar, que termina no dia 21 de dezembro. Sobre a torcida do Flamengo, Jesus sabe que a mesma mão que aplaude é a mesma que pode apedrejá-lo amanhã. Jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense venceu o Palmeiras por 1-0. O Fortaleza bateu o Santos 2-1. O São Paulo venceu o Vasco por 1-0. O Cruzeiro perdeu em casa para o CSA 1-0. E Abel foi dispensado do Cruzeiro como técnico. Adilson Batista é o novo técnico do Cruzeiro. Brasileiro Sub-20. Palmeiras 1, Flamengo 0. Sub-17, Palmeiras 2, Flamengo 0. O Flamengo ontem se deu mal com os times do Palmeiras, Sub-17 e Sub-20. Últimas notícias. E vamos voltar às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Alameda Cosme Ferreira, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um acidente de trânsito envolvendo 2 carros e uma moto. O motoqueiro ficou levemente ferido, mas tem prejuízo no trânsito nesse momento, nas proximidades da Escola Agrotécnica. Hoje, IFAM, essa é a informação, Paulo Guerra. Outra denúncia de um morador da área que nós passamos agora há pouco. Ele dizia que na frente da casa dele, nas proximidades ali da rua Leopoldina, no bairro Grande Vitória, a prefeitura asfaltou e a empresa concessionária de água está fazendo buraco. Ontem, quando verificar um gato de água lá na rua Leopoldina, não encontraram o gato não, porém fizeram um buraco na rua e não taparam. A prefeitura asfalta e a Águas de Manaus vem fazendo buraco.
Paulo Guerra. Peregrino, isso já é recorrente em Manaus. Dólar fecha em queda após renovar recorde histórico pelo terceiro dia seguido. A moeda norte-americana caiu 1% a R$4,2158. No entanto, no mês ainda a alta acumulada de 5,14%. No ano avança de 8,82%. A Caixa inicia nesta sexta-feira a 8ª etapa do calendário de pagamento do saque imediato do FGTS. Os trabalhadores nascidos no mês de agosto poderão sacar até R$500 de cada conta ativa ou inativa do FGTS em mais de 54 mil pontos de atendimento espalhados pelo país. Cerca de 4,6 milhões de pessoas serão alcançadas nesta nova etapa com a disponibilização de 1,68 bilhão de reais. E hoje é o último dia para que as empresas paguem aos seus funcionários o adiantamento da primeira parcela do 13º salário. O prazo estabelecido em lei é até o dia 30 de novembro, mas como cai em um sábado, o empregador deve antecipar o pagamento para o último dia útil do mês. A segunda parcela, por sua vez, precisa ser depositada na conta dos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. Mas quem pediu adiantamento do 13º nas férias não recebe a primeira parcela agora, apenas a segunda. O IBGE divulga hoje a taxa de desemprego de outubro. No trimestre encerrado em setembro, o índice no Brasil ficou em 11,8%, com 12,5 milhões de desempregados. O velório de Gugu Liberato, que começou na manhã de ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo, vai até às 10 horas de hoje. Após a cerimônia, o corpo do apresentador seguirá para ser enterrado no jazigo da família, no cemitério Getsemane do Morumbi, na Zona Sul. Assim como o velório, o enterro também será aberto ao público, entretanto a família terá uma área reservada. O relator na Câmara dos Deputados da proposta que altera o Código de Trânsito Brasileiro, o deputado Juscelino Filho, do Democrata do Maranhão, apresentou parecer em que propõe proibir que motociclistas possam trafegar entre os carros quando estes estiverem em movimento. As motos só poderão passar entre os demais veículos quando os carros estiverem parados ou com velocidade inferior a 10 km por hora. Hoje não existe essa proibição. O texto do relator estabelece a multa para o descumprimento do uso da cadeirinha e amplia para a exigência para até 10 anos de idade ou até a criança atingir 1,45 metros de altura. Sobre a CNH. O relator propõe as seguintes mudanças: 10 anos para condutores com idade inferior a 40 anos. 5 anos para condutores entre 40 e 69 anos. 3 anos para condutores com 70 anos ou mais. A pontuação para perda ou suspensão da CNH pode aumentar para 40. Com a apresentação do parecer, será aberto a partir desta sexta-feira prazo de 5 sessões para os deputados sugerirem emendas ao texto. General Vilas Boas cria instituto para ajudar portadoras de ELA e outras doenças raras. Ex-comandante do Exército é portador de esclerose lateral amiotrófica. O instituto foi anunciado em rede social e deve ser inaugurado na próxima semana. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, por 9 votos a 2, autorizar o compartilhamento pela Receita Federal, sem necessidade de autorização judicial, de informações bancárias e fiscais sigilosas com o Ministério Público e as polícias. Essas informações incluem extratos bancários e declarações de imposto de renda de contribuintes investigados. Com a decisão, deixa de valer a liminar que, em julho, paralisou todos os procedimentos do país que compartilharam dados detalhados de movimentações consideradas suspeitas. Senador paraguaio que pediu morte de 100 mil brasileiros bandidos é caçado por agredir um policial. O agora ex-senador paraguaio Cubas Colomés perdeu o cargo nesta quinta-feira por uso indevido de influência. Em vídeo postado nas redes sociais, ele aparece acusando brasileiros de serem invasores e de estarem deflorestando o Paraguai. Sob comando da presidente interina Giannini Áñez, a Bolívia anunciou nesta quinta-feira o restabelecimento das relações diplomáticas com Israel. O contato com o país do Oriente Médio estava rompido desde 2009, ainda sob o governo de Evo Morales. Sudão revoga a lei que punia com chibatadas mulheres que usavam determinados tipos de roupas. A medida foi tomada em dia que formalizou o desmantelamento do regime do ex-presidente Omar al-Bashir. Equipes de resgate continuaram as buscas por vítimas e desaparecidos no terremoto que atingiu a Albânia há 2 dias. O número de mortos chegou a 46 e mais de 2.000 pessoas ficaram feridas, segundo a agência Associated Press. Durante a tarde de ontem, um tremor de magnitude 4,9 graus voltou a atingir a Albânia. Apesar da intensidade menor, houve pânico nas cidades. Um prédio onde ocorria o funeral de uma das vítimas do terremoto de terça-feira foi esvaziado. O senador do Partido Nacional de Centro-Direita, Luiz Lacalle Pou,
será o próximo presidente do Uruguai depois que números apresentados pela contagem secundária realizada pela Corte Eleitoral do país indicaram sua vitória no segundo turno realizado no último domingo. A posse será em 1º de março de 2020. Com a vitória de Lacalle Pou pela primeira vez em 15 anos, a coalizão Frente Ampla, formada pelo ex-presidente José Pepe Mujica e pelo atual presidente Tabaré Vázquez, fica fora do poder. O Ministério das Relações Exteriores informou que o presidente Jair Bolsonaro telefonou nesta quinta-feira para o presidente eleito do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, para parabenizá-lo pelo resultado. Segundo Itamaraty, Bolsonaro fez votos de pleno êxito a Lacalle Pou e o convidou para visitar o Brasil. 6h51 em Manaus, destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Polícia Civil do Rio vai retomar mais de 200 investigações após STF liberar acesso a dados. Folha de São Paulo. Presidente cumpre ameaça e exclui folha de licitação da presidência para assinatura de jornais. O Estado de São Paulo. Pela segunda vez, Carmen cobre explicações do Planalto sobre carteira verde e amarela. Planalto Central, Correio Brasiliense. Empregado do Banco do Brasil aprova um plano que salva a classe. Valor econômico. Revisão da balanceação do BC ajudam dólar a cair. Estado de Minas. Alerta de chuva torrencial e queda na temperatura em BH. Jornal do Comércio no Recife. STF libera uso de dados sigilosos e libera investigações como a de Flávio Bolsonaro. Fortaleza Diário do Nordeste. Fãs de Gugu usam fantasias e chegam a viajar mais de 1.600 quilômetros para prestigiar velório. Porto Alegre, 0 hora. Governo federal cogita ampliar prazo do regime de recuperação fiscal. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Zona Franca de Manaus, de olho no STJ. Em tempo. 560, a linha do medo. Diário do Amazonas. Defesa, falta provas contra Alejandro. A crítica. A aviação civil, interior prejudicado. Apagão aéreo segue sem solução no Amazonas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.